Salve, salve galera do Pop Fan, Edgar Borges na área. Hoje é quarta-feira, eu tô perdido, vocês não reparem. Quarta-feira, dia 22 de julho. Muitas emoções que rolaram nesse dia aqui pro Pop Fan, vocês não fazem ideia. E hoje, nessa quarta-feira, nós temos uma grande visita, um grande diálogo, um grande bate-papo aqui nesse nosso espaço que cada vez mais tem contribuído para o cenário da cultura nerd, cultura geek, cultura do entretenimento, e eu espero que a gente esteja realizando uma missão muito atraente para cada um de vocês, que a gente possa estar contribuindo sempre com novos conteúdos, novos bate-papos, novos diálogos que venham a contribuir. E hoje a gente vai bater um bate-papo com um dos artistas petropolitanos mais fenomenais. Acho que fenomenal, onde a gente começa a falar de um jovem Edson Custódio, que já está aqui, sem mais delongas. Edson Custódio, pula para cá, vamos trocar essa ideia, muito para falar. Vamos ver, Instagram libera o Edson aí. Hoje a gente não tem... Opa! Olá, Ele aí! cheguei! E aí? Rapaz, pois Beleza? é, né? A gente estava aqui nos bastidores, brincando aí, mas eu tenho que fazer essa piada aqui no ar para as pessoas entenderem o quão foi difícil de trazer. A gente teve que falar com um artista de Hollywood, teve que falar com o Brasil inteiro envolvido, falamos com mais outra pessoa de Hollywood, não sei, né? Quem sabe, para te Vamos trazer aqui flores. hoje. Pois é, mas cá estou. Seja muito bem-vindo a esse espaço do Pop Fan Entrevista. Eu acho que muita gente te conhece, mas como é praxe aqui na casa, por favor, apresente-se. Olá, obrigado primeiramente, Edgar, obrigado pessoal do Pop Fan. Então, eu sou Edson Custódio, sou daqui de Petrópolis. Eu acho que muitos me conhecem porque eu acabei fazendo um sucesso aqui na cidade devido às minhas montagens com pontos turísticos e ainda continuo fazendo, né? Então é por isso que eu fiquei um pouco famoso aqui, né? Sou designer gráfico e tenho 26 anos. Graças ao bom Deus, né? O pessoal diz assim, né? Que santo de casa não faz milagre, Edson. Você é a prova mais pura de que esse ditado aí já está batido, ó, há muito tempo. Faz bom mudar um pouco, né? Pois é, né? Vamos sair da mesmice. Exatamente, saindo da mesmice, vamos pular já direto nos temas aqui desse assunto, porque você tocou exatamente já num ponto interessante. Você começou a ganhar notoriedade aí nos teus trabalhos com a tua abordagem única, a tua visão diferenciada do cotidiano na nossa cidade imperial. Como é que surge exatamente, Edson, o teu processo criativo? Como é que se dá? O que você enxerga que te leva a criar essas artes fabulosas? Então, eu sempre vivo no mundo da lua, né? Principalmente aqui na cidade. E assim, amo séries, amo filmes e tudo mais. E assim, eu pensei, coisas que nunca iam acontecer aqui na cidade. A gente nunca ia ver, né? E aí, andando pelo centro, eu sempre visualizava alguma coisa, imaginava alguma coisa. E aí, também estava cansado de ver algumas fotos daqui da cidade, porque, assim, as fotos todas são lindas, mas são todas iguais. Eu não consigo ver uma diferença. Eu não consigo, tipo, fulano tirou aquela foto. É bem raro. E aí eu falei, vamos mudar isso daí. Então, eu falei, por que não colocar coisas estrangeiras, impossíveis aqui na minha cidade, já que ninguém nunca fez, pelo menos eu nunca vi. E foi daí que eu comecei, esse foi o ponto para eu começar a fazer as coisas. Aí eu vi que foi dando muito engajamento, mas muito engajamento. Aí eu falei, o pessoal tá gostando, então eu continuei fazendo. E foi isso. Cara, exatamente, assim, é muito bacana porque toda vez que agora, quando as tuas artes começaram a explodir, e um belo dia me indicaram o teu trabalho, toda vez que eu preciso andar pelo centro da cidade, não agora, nessa época em que a gente vive, mas, cara, eu me pego imaginando exatamente
Cara, será que o Tony Stark está naquela esquina? Será que seremos invadidos ou atacados por ali? Então, ou Aham. seja, é muito interessante essa tua visão para o nosso cotidiano. Mas como é que se dá exatamente esse teu processo criativo? Como é que você, de repente, você baseia-se numa foto que já esteja disponível num banco de imagens, ou você procura, de repente, pedir algum amigo, alguma referência? Como é que é isso? Então, eu sou muito enjoado com tudo. Sou muito perfeccionista. E então sou eu que tiro as próprias fotos, geralmente. Só em alguns casos específicos que eu não tenho, e eu tenho a ideia na minha cabeça que eu pego o banco de imagens, ou então meus amigos me enviam, mas a maioria sou eu que tiro com o meu próprio celular, porque, sei lá, eu visualizo, tiro, ou então às vezes eu nem preciso. Eu não tiro aquela foto exato para fazer determinado tema. Às vezes eu tiro, deixo guardado, aí quando Uhum. vem na minha cabeça, porque às vezes vem na minha cabeça, falei, pera lá, eu tenho essa foto desse tal lugar, eu posso fazer. Então é isso, eu vou, geralmente eu já tiro a foto e já deixo na minha galeria, ou então, quando eu quero fazer, eu vejo alguma série ou algum filme, que quase todo dia. Aí eu gosto de alguma coisa, eu falei, eu tenho que colocar isso. Então aí eu vou na internet, procuro, ou então peço para alguns amigos, e é isso, mas eu que tiro, porque eu quero do jeito que eu, assim, que eu penso. Então, é Porque, isso. afinal de contas, é a tua visão que está sendo transformada e exatamente Sim, levada a cada um de nós. exato. Agora, bom, eu vou começar a dificultar um pouquinho esse papo, porque aqui a gente gosta sempre de colocar os convidados contra a parede. Ah, meu A Deus. gente já viu desde alienígenas até exatamente os robôs gigantes, a invasões de heróis e vilões. Mas que te dá mais satisfação exatamente em compor, em criar uma arte? Qual o teu tipo de universo favorito para exatamente você, putz, estou passando aqui, que seja no Palácio de Cristal, então vou transformar nisso. Qual é o teu feeling para esse tipo de coisa, Edson? Olha, eu sou muito de momentos. Às vezes eu tô numa vibe muito alegre, outras eu tô numa vibe Uhum. muito dark. Então, Uhum. às vezes isso aparece bastante no meu trabalho, porque às vezes eu tô Uhum. fazendo uma coisa super fofinha, as outras uma coisa muito agressiva, e é assim, porque eu mudo de humor todos os dias. Música muda muito comigo. Se eu estiver assistindo alguma série, eu fico no ritmo daquela série e eu quero mostrar para todo mundo que eu gosto muito daquilo. E aí, principalmente em Game of Thrones, por exemplo, né? Eu amo. E eu queria mostrar para todo mundo, de alguma forma, o que acontece na série. Eu tenho esse feeling, eu gosto de. Primeiro, eu tenho que gostar. Se eu não gostar, eu não publico, ou então eu apago. Já aconteceu de publicar e apagar porque eu não gostei. Então é muito disso, é muito de feeling, de determinada série e tal. E o que me dá satisfação, além de ver o trabalho concluído, é, é mostrar para o pessoal reconhecer, falar, nossa, esse aqui foi o Edson que fez. E ultimamente eu dei uma palestra no Bom Jesus, com crianças do quarto ano, Uhum. todos Uhum. ficaram encantados e falaram, tio Edson, eu quero ser igual você, eu quero fazer coisas igual você. Então, isso, o que começou de uma brincadeira, hoje é tipo uma motivação muito grande, porque saber que crianças estão vendo, estão gostando e querem fazer isso não tem preço para mim. Então, é, esse é um motivo, a motivação maior para mim agora. Saber que eu estou inspirando pessoas, não só crianças, mas até pessoas que trabalham na minha área, amigos, isso é sem preço. O Edson, e realmente, como você falou, e é perceptível, né? Particularidades. Você fotografa, você cria conforme exatamente o teu humor, e isso é muito importante para a pessoa entender que o trabalho ali tem um coração que palpita por trás, tem exatamente uma pessoa que percebe, que vê. Então,
isso é muito gratificante da gente poder saber que Petrópolis ganhou um outro olhar dela para ela mesma através dos seus trabalhos. Então, mais uma vez aqui, parabéns, porque eu acho que nós, como petropolitanos que somos, passamos a apreciar muito mais isso também pelo teu olhar. A gente tem inúmeras páginas aí que são naturais da cidade, fazem um trabalho bacana. Não cabe aqui citar uma ou outra, para de repente não esquecer de algumas também, não desmerecer ninguém, mas eu acho que o teu trabalho tem feito muito mais exatamente de aguçar essa imaginação no coletivo petropolitano. Bom, dito isso, vamos voltar um pouquinho à fita, porque tem momentos aí interessantes, importantes da gente falar na tua trajetória. Como é que foi a partir de que momento você percebeu, putz, estou rabiscando aqui alguma coisa para um cliente na agência onde eu trabalho, e de repente daquilo ali você viajou, criou alguma coisa completamente diferente. Você lembra com clareza o primeiro momento em que você libertou a tua imaginação e falou, minha filha, vai e ganha o mundo? Então, desde criança eu rabisco, eu sou apaixonado por arte. Então, desde criança eu estou rabiscando, eu rabiscava com cautela minhas coisas, tipo banco, não parede, mas eu rabiscava bastante, modelava bastante, eu modelo até hoje, né? Tipo com massinha, Uhum. pintar. Então, essa veia artística é minha desde pequeno. Minha mãe sempre incentivou isso. Sempre comprava lápis para eu fazer e tal. Isso só foi se intensificando. Então, foi meio que natural. Não teve um ponto exato de que, tipo, eu fiz isso aqui, eu vou seguir isso. Não, porque na minha adolescência, mais ou menos, que eu conheci o Photoshop. Porque eu sempre ouvia, fulano fez Photoshop, fulano, revista faz Photoshop. Eu nem sabia que era isso, mas eu fiquei meio que encantado, porque no Photoshop dava para fazer tudo. E eu falei, mas que raio de Photoshop? O que é isso? E aí eu me formei no ensino médio, e aí que eu instalei o programa, eu conheci esse lado digital, aí comprei minha mesa, comprei não, ganhei minha mesa, e daí pro lado digital, foi assim, foi meio que natural, eu fui conhecendo, mas já sabe, eu só, digamos, evoluí aquilo que eu fazia no papel ou na mão pro computador, porque é isso, eu sempre gostei de arte, ainda gosto, né? Então, isso foi um dos motivos. Foi exatamente um processo natural essa tua evolução, a transição de um tipo de meio de você se expressar para o outro. Bom, mas aí também, dentro desse processo criativo, você deve ter aí um carinho especial pelo trabalho de um artista ou outro. Você, de repente, deve beber um pouquinho da fonte, deve se inspirar, olhar ali alguma coisa também para poder produzir o teu material. Quem são as suas inspirações de trabalho, Edson? Quais artistas você se inspira para poder dar vida às suas criações? Então, o Pinterest é uma referência, a rede social é que eu mais olho Uhum, assim para poder me dar base, né? uhum, Porque eu sigo alguns artistas no Instagram e tudo mais, mas de uhum, nome eu não vou lembrar. Mas assim, eu, como falei, eu sou muito perfeccionista. E uhum, eu tento muito ser sempre original. Não que uhum, olhar referências seja uma coisa ruim, mas eu me cobro muito em tentar criar tudo sempre do zero, sabe? E uhum, isso às vezes me bloqueia, porque é aquele uhum, ditado, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas assim, porque, por exemplo, isso de Petrópolis, de fazer aqui em Petrópolis, isso veio na minha uhum, cabeça. Mas tem coisas, tem gente que faz de outros, tipo Nova York e tudo mais. Mas isso de uhum, Petrópolis veio porque eu queria mostrar. Então, as referências que eu vejo geralmente é assim que eu quero criar alguma coisa legal. Aí vou no Pinterest, fico vendo. Aí aquilo já me dá, não necessariamente um trabalho específico, mas só vendo aquilo tudo, já me dá uma uhum, inspiração e é assim que surge. uhum. Agora, bom,
Mais uma outra pergunta para te colocar contra a parede, porque eu repito, aqui a gente não dá facilidade para ninguém. Qual o universo que você mais realmente tem prazer em criar? Eu sei que todos eles você gosta, você curte, mas qual você, assim, qual peça que você lembra de ter criado e, cara, putz, criei. Agora eu vou pular para dentro desse universo aqui com essa situação que é o que eu quero viver. Então, eu sou um pouquinho fã de Harry Potter. Acho que não dá nem para perceber, né? Acho que não dá nem para perceber aqui. Mas, tanto é que até demorei para fazer trabalhos daqui, porque eu queria fazer uma coisa que eu me orgulhasse. Mas também agora tem uns 5 trabalhos de Hogwarts aqui. Então, também cresci com Harry Potter, cresci vendo, lendo os livros, então é um lugar que até hoje eu vejo os filmes, leio para poder ter uma zona de escape. Porque aquilo, assim, Uhum. eu vejo o filme, eu vou pro universo, eu me sinto bem, é a mesma coisa lendo livro, ou então fazendo algum trabalho, principalmente. Inclusive eu Uhum. fiz foi ali no Dom Pedro, onde eu estudei. Sim. Eu fiz o Expresso de Hogwarts ali, e aquele é um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho, porque não posso falar que quando eu estudava lá eu não pensei nisso. Pensei. Então agora eu tenho essa possibilidade de mostrar aquilo, tanto que eu queria ver, para mim quanto para os outros, né? Então, o universo de Harry Potter é o meu favorito. Realmente, cara, eu fico impressionado porque a gente te chamar de mago, né, como a gente até carinhosamente produzimos aí essa Pois é. nossa tudo bem. Não ficou uma arte a lá o nível Edson Custódio, mas foi feito com muito carinho também para poder te recepcionar. Mas, exatamente, a gente brinca com o título Mago Digital, mas é uma referência exatamente ao trabalho do designer gráfico. Você trabalha na área exatamente da publicidade, numa agência aqui em Petrópolis, com um time também fabuloso, inclusive. Não, eu pensei que fosse um amigo nosso, mas enfim, você está envolvido com um time ali de cabeças pensantes. Infelizmente, né, como a gente conversava, vocês estão afastados por conta do momento em que a gente vive, mas fatalmente estão reunidos ali em ambiente virtual para poder falar. Agora vou botar Marlene na fogueira. Qual dos seus amigos é mais fã do seu trabalho que fica assim, Edson, faz esse trabalho aqui, Edson, faz esse trabalho aqui. Mas do trabalho da agência? Agência. Eu sei que você deve ter pelo menos aquele fã de carteirinha ali, tá todo dia te incentivando e pedindo um pouquinho a mais. Então, eu amo onde eu trabalho, né? E assim, lá todo mundo é parceiro. Todo mundo é parceiro. Assim, desde quando eu comecei isso, todos me incentivavam, todos falavam, vai, Edson, continua, tenho muito orgulho. Isso me motivou muito, me motiva ainda, porque todo mundo, todo amigo, família, fala, poxa, Edson, que orgulho ver que você está conseguindo ir. Isso é maravilhoso. E lá na agência, como falei, são todos muito incríveis. Os meus patrões são. Têm palavras, eles são muito parceiros. Então, eu não sei uma pessoa exata, assim, porque todos me dão muita força, sério, eles me ajudam muito. Então, eu não posso responder isso, eu não posso. Todos me ajudam, sério, todos. Tá vendo? Tá vendo como é que a gente vai pôr aqui todo mundo na parede? Bom, então Pois é. vou aliviar o teu lado, eu vou deixar aqui um abraço ao nosso amigo querido aí, Thiago Talarico e o Wilson Júnior, que eu tenho certeza que te acolheram lá com o maior carinho, são alguns de seus maiores incentivadores. Sim. Mas, Edson, claro que da brincadeira a gente sempre acaba descobrindo um pouquinho mais, e você exatamente mencionou essa palestra para jovens talentos, né, jovens interessados em ingressar na área. Agora, falando com um pouquinho mais de propriedade, no âmbito do designer gráfico, qual foi a maior, qual tem sido, né, a maior
vantagem ou a principal mudança que facilitou o teu trabalho, de quando você começou até esse atual momento e que hoje você, numa ferramenta, não vive mais sem ela? Então, já tem mais ou menos uns 7 anos, 6 anos mais ou menos que eu estou na área da publicidade. Então, lá no Uhum, início, eu comecei a mexer no Photoshop, a conhecer todo esse mercado. Primeiro, eu não sabia da publicidade em si. Então, uhum, a publicidade, o meu primeiro emprego, serviu para eu poder aperfeiçoar, ser mais ágil, aprender uhum, a tudo de publicidade, aprender a organização e tudo mais. Então, uhum, é, a publicidade, a área do design, ela me ajudou muito, porque assim, quanto mais a gente faz, igual 7 anos na profissão, a gente pega uma certa bagagem. Então, uhum, isso ajuda muito a perspectiva de tudo, de conceito, de, de design em si. Então, isso caminha muito com as minhas coisas. Por mais que eu faça alguma coisa tipo montagem, isso eu aplico na uhum. publicidade, porque faz parte. Então, os dois caminham juntos. Então, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Isso que é bem legal na área do design. Não tem como ficar sem estudar um mês, porque sempre muda. E isso ajuda muito, né, na parte das minhas montagens e tudo mais, para ter base de proporção. Então, trabalhando com isso todos os dias, isso intensifica tudo que eu sei. Então, é isso. Só exatamente. É um complemento ao que você Sim. exatamente realiza aí no dia a dia. Bom, Uhum. voltando aqui um pouquinho às tuas paixões geeks, você revelou-se aí um grande, né, conhecedor, um grande bruxo de Hogwarts, por Só um assim pouquinho, só dizer. um Eu tenho pouquinho, até só um pouquinho. só um pouquinho, né? As tuas Só um almas que digam, pouquinho. só um pouquinho, né? Mas, ô Edson, a gente exatamente no cinema tem visto aí mudanças, universo Marvel, universo DC, nos últimos anos. Qual dos dois você acompanha aí com um pouquinho mais de interesse, ali de atenção, ou não acompanha nenhum nesse quesito super-heróis? Olha, eu praticamente acompanho tudo, porque, principalmente de filme, assim, na minha infância eu não cheguei a ler tanto quadrinho. Agora, depois de velho, que eu tô sabendo de tudo e tal, né? Porque quando eu era criança, era mais. Você. 26 anos, já tá. Eu peço. Não, mas eu já me Você. sinto um senhor. Já me sinto um senhor. Mas aí. Então, então hoje, assim, depois dos 18 que eu comecei a acompanhar. Não, depois dos 18 não, na minha adolescência que eu comecei a acompanhar quadrinhos, tudo sobre filmes e tudo mais, eu acompanho até hoje, né? Então, tudo que sai, tudo que tá falando de Vingadores, de Marvel, de DC, coisa, eu tô procurando, assino tudo que é coisa de Instagram, conta de Instagram, né, Omelete, tudo, 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 para poder saber, porque eu amo Pô, esses universos. não cita a concorrência, rapaz. Prestigiar aqui, Não, ó. eu Aí tá falei, procurando. foi Peraí. sem querer, não, não, não. Coloca censura, É coloca brincadeira. censura. É brincadeira. Claro que é brincadeira. Por que que eu estou te perguntando isso, meu amigo? Porque exatamente o cinema também, assim como o designer gráfico, né, tudo que você trabalha com imagem evoluiu bastante. E a gente tem aí um dos principais artistas envolvidos com a indústria, que é designer gráfico, você fatalmente conhece, que é o Boss Logic, né, o artista australiano que cria conceitos e artes revolucionárias. A minha pergunta para você nesse quesito é também, Edson, como é que você, que trabalha com a imagem, com o refinamento, acabamento desses processos, por exemplo, avalia
até onde pode-se também, a evolução dos efeitos especiais, da computação gráfica dentro da magia do cinema. Então, assim, eu posso falar porque eu quando comecei, é, não sei, em 2011 mais ou menos que eu comecei a ver programas, essas coisas, era Uhum. de um jeito. Hoje está totalmente avançado. Tá, tipo assim, na época que eu comecei não tinha ainda, ou já tinha, ZBrush, essas coisas assim. A modelagem Uhum. 3D avançou muito, muito. Então, e é isso que eu comentei. O design, a tecnologia, ela sempre está mudando. E toda vez que a tecnologia ela avançar um pouquinho que for, isso vai cair no design. Porque também anda sempre junto. Então, é meio que automático. Se tiver alguma nova tecnologia, vai cair por alguma forma para o design e tal. Isso vai interferir na cultura, isso vai interferir nos filmes, isso vai interferir em séries e tudo mais. Então, isso que é legal. O que a gente conhece um ano, esse ano que vem já vai ser uma coisa totalmente nova, vai ser uma coisa totalmente moderna, diferente. Então, não tem como ficar parado no design. Também falei, a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar estudando, porque muda sempre. E é isso que é legal. Pois é, um desafio constante a cada dia. Por falar exatamente em desafios, as tuas peças, né, como a gente fica aí orgulhoso de poder citar, cara, tem um capricho realmente fora do comum, né? Depois eu vou te fazer uma proposta no particular, você vai, tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar um teaser para quem está acompanhando aqui, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, os teus trabalhos exatamente mostram isso, que você tem cuidado, capricho, zelo com o teu acabamento, com a entrega do produto final. Qual foi a peça que mais tempo demorou para você exatamente poder cunhar? Você lembra quanto tempo a tua peça mais trabalhosa levou para ficar pronta? Então, como eu falei, eu sou a pessoa mais chata do planeta. E enquanto eu já tive que refazer um trabalho, um não, né? Alguns, porque eu não gostei. Eu acho que o mais demorou, dois. Teve um, eu não vou lembrar, mas um do Hotel Quitandinha, Uhum, que ele tá todo destruído, é um cenário totalmente uhum, apocalíptico. O que acontece ali? Demorou porque eu criei o cenário. Eu só peguei o hotel, eu criei aham, um outro lago, criei um céu, coloquei, como chama? O esqueleto no chão. Então, isso demorou muito, porque eu criei do zero. Então, acho que esse uhum, foi um dos mais trabalhosos. Lembrei, da rodoviária. O da rodoviária que eu fiz lá do Futurista. Esse foi o mais trabalhoso, uhum, porque eu fiz um estudo absurdo para aquilo. Porque, assim, eu tirei a foto indo pro trabalho e eu tirei deitado e tal numa perspectiva. Só aham, que eu mesmo me compliquei na foto que eu tirei. E eu falei, não, eu vou fazer com isso mesmo. Aí eu tive que fazer a perspectiva lá direitinho, procurar a imagem do jeito que eu queria do trem, limpar, porque na época que eu tirei, estavam reformando a, a, a rodoviária. E eu não estava gostando. Falei, não é possível. Isso não estou gostando. Por que não reformar isso do meu jeito? Aí eu fui e estava cheio de andaime do lado de uhum. fora, azul. Falei, meu Deus, como é que eu vou tirar isso? Mas eu fui, perdi um tempo, eu fiquei uns dias fazendo aquilo, porque primeiro eu tive que limpar a imagem, aí depois eu tive que colocar na perspectiva, eu tive que procurar as imagens, e aí vem a harmonização. Enfim, esse foi um trabalho mais complicado, eu demorei uns dias para fazer, uns 2, 3 dias. Cara, bom, 2, 3 dias para uma coisa que a gente leva ali horas apreciando, eu vou te dizer que
ainda é pouco. Eu achei que você ia dizer, não, já levei uma semana fazendo um trabalho. Não, Óbvio que é assim, brincadeira. não, eu vou É brincadeira. falar que é até lerdo para mim, porque assim, profissionais Uhum, muito maiores, assim, que eu trabalho realmente para estúdios, uhum, tem que fazer isso em horas, tipo, entendeu? Mas eu, como não fico 24 horas por dia naquilo, eu faço, aí eu descanso um pouco a cabeça, aí eu paro, aí eu volto depois. Mas tem vezes que eu paro de trabalhar, tipo, das 6 horas, eu já pego no que eu estou fazendo, faço até eu terminar. Ou então, se eu não termino, fico a noite inteira, aí no dia seguinte eu continuo e assim vai, até eu ficar feliz. até sair do jeito que você curte, né? Sim. O G. Andrade está fazendo uma pergunta aí. Eu vou pedir ele só para segurar um pouquinho. A gente vai entrar nessa pergunta. Eu já tinha anotado ela aqui mentalmente para te fazer daqui a pouco, que está dentro do cerne da entrevista também. Mas o Edson, eu agora até aproveitando essa pergunta do Andrade aí, queria te perguntar o seguinte: você por um acaso nessa palestra que você ministrou aos estudantes escolares, você tem intenção exatamente de transformar os teus trabalhos numa exposição física, expor aqui em Petrópolis? Já É, recebeu esse tipo de convite? então, como eu falei, foi tudo muito acidente, tudo que aconteceu, Uhum, esse boom que uhum, aconteceu. Então, lá no início eu não tinha planos para isso, né? uhum, Só que acabou que eu tive que começar a planejar o que poderia acontecer futuramente. Por exemplo, eu uhum, fazia em determinados tamanhos, não tão muito grandes. uhum, Aí depois que eu saí, tipo, em alguns jornais. O pessoal pedia para uhum, publicar. Eu falei, eu tenho que tomar já o cuidado de fazer num tamanho um pouco maior. O Sesc até entrou comigo, em contato comigo, que na época, antes de pandemia e tudo mais, eles queriam fazer um projeto, né, de exposição, né? Não só uhum, comigo, mas era com alguns artistas. Mas acabou que desandou tudo mais. Mas assim, eu não tenho planos, mas hoje uhum, eu já fico atento em fazer tamanhos maiores, caso uhum, precise imprimir, ah, uhum. ou fazer algum curso e tudo mais. Então, hoje eu deixo tudo separadinho, com pasta, tamanho, em alta resolução, para poder, caso, Edson, vamos expor isso em Nova York. Estou pronto. Por que não? Porque, Ex afinal de contas, tem que sonhar, vamos sonhar grande, né? Então, vamos fazer o seguinte: eu vou falar por mim, fazendo um convite, mas eu acho que fatalmente, com certeza, eles vão gostar muito. Mas vamos combinar com o pessoal do Cinemax. Voltando às atividades do cinema, vamos levar os teus trabalhos para lá? Olha, eu topo. Inclusive, a Malévola que eu fiz lá, né? Pois é. Eles publicaram todos nas redes sociais. Também foi uma divulgação bem legal. Eles até conversaram comigo, falando algumas Uhum, ideias quando fosse lançar alguns filmes para uhum. a gente tentar conversar e tudo mais. Eu falei, bora. Dona Disney também poderia falar. Tem uns projetos bem legais, assim. Tem uns projetos bem legais. Que eu não falo tudo porque é muito incerto ainda. Mas, tem projetos, tem projetos. Pois é, por isso mesmo, cara, que eu acho muito válido, porque agora, do ponto de vista cultural mesmo, o teu trabalho, repito, reforça o turismo local, você tem um olhar diferenciado com o que a gente vê todo dia, une as produções de Hollywood, fala com a cultura pop e atinge a todos os níveis. Eu acho que realmente deixar o teu trabalho estático só na rede social é até um crime. Então, não sou embaixador do Cinemax, muito pelo contrário, o Cinemax está aí, paga nós. Mas, são um time de amigos também que a gente tem muito carinho, somos parceiros. Eu acho que nada mais justo do que quando voltarmos às atividades normais, assim que essa bendita vacina surgir, da gente ter o teu trabalho. Então, fica
fica tranquilo que nós aqui do Pop Fan vamos traçar Ah, isso aí nos ótimo. bastidores também, E até né? comentando uma coisa curiosa, assim, é assim, depois que eu comecei a. Tipo assim, meu Instagram aumentou de uma forma absurda. E muitas pessoas, assim, mandavam mensagem para mim falando, tipo, adorei teu trabalho e tudo mais, tô louco para conhecer a cidade. Fiz amizade com muita gente, tipo assim, teve 3 pessoas em específico que mandaram, falaram assim, eu fui na cidade porque eu vi teus trabalhos. E, tipo, me Ó, interessei muito. E aí eu falei, meu Deus, eu tô virando embaixador da cidade, entendeu? Eu tô tentando levar Petrópolis para longe. Eu já, tipo assim, a página do Game of Thrones Brasil, no Instagram, já publicou uhum. o trabalho meu. E depois que a gente saiu no New York Times, a gente tá com tudo. Então, não fui eu que levei, É, não fui eu que levei, infelizmente. Mas essa pegadinha, entendedores entenderão. inclusive, até os Vingadores vieram para cá, por quê? Nova York, né? Tem Nova York, eles querem destruir, então foi por isso. Exatamente. Mas, cara, sensacional realmente todo esse lance aí. Gostei da jogada que você fez com essa associação. Ô, Edson, bom, aí falando exatamente no teu crescimento exponencial, na visibilidade que você ganhou, como em todo meio, a gente sabe que aparecem pelos caminhos aqueles papagaios de pirata, né? Opa, e aí, tudo bem? Né? Como é que tá? Vai pousando aqui e ali, e isso exatamente foi motivo de uma capa da revista Vogue aí. Quem viu, viu, quem não viu, a gente só lamenta, mas você também deu algumas declarações fortes e que a gente precisa citar. Antes de você mencionar, eu vou até colocar de uma maneira melhor para que as pessoas entendam. Trabalho de design gráfico não é favor. Daí você desenvolve. Então, novamente, depois que eu fiquei bastante conhecido na cidade, vieram muitas pessoas me mandando solicitação, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto. Essas foram as duas, depois foi o Twitter. Mas, assim, muitas pessoas não conhecem a minha profissão. Acha que é só fazer montagem. Então, é só fazer aquilo ali, é só editar. Não é bem assim. E aí, com isso, vieram muitos, mas muitos pedidos, alguns muito sem noção de edita minha foto, coloca minha foto, edita minha foto com minha mulher, edita a foto do meu carro, coloca minha mulher como Mulher Maravilha e tal. Mas, tipo assim, se a pessoa colocasse, ó, tá, me manda o orçamento, é outra história. Não, mas a pessoa entrava no meu Messenger, colocava lá, tipo, isso era todo dia. Colocava fotinha. Edson, faz isso aqui pra mim, cara, eu adoro teu trabalho, faz pra mim. Mandava foto na cara de pau. Só que aí, eu não gosto de ser mal educado com as pessoas. Ainda mais, tipo assim, aqui, né? A cidade pequena, as pessoas podem achar, nossa, é metido, tudo mais. Eu ficava numa saia justa, tremenda, porque imagina, o pessoal vai e manda a foto para você. Aí você fala assim, eu não sei responder isso. Poxa, eu cobro por isso, eu prefiro não responder. E aí, com isso, vieram mais pedidos, mais pedidos, mais pedidos. Eu falei, olha só, eu vou ter que recorrer a alguns recursos. Aí eu falei, por que não juntar o útil ao agradável, né? Eu amo fotografar, comprei uma câmera nova, então vou ser capa da Vogue. Aí fiz lá minha montagem e coloquei alguns tópicos Legal. para algumas enquetes, algumas coisas assim, e funcionou. Depois disso eu não recebi mais nada. Mas assim, Pois eu é. fiz isso para não ser grosso e ao mesmo tempo as pessoas repararem que designer não é brincadeira, entendeu? Cansa, o meu tempo, eu perco horas fazendo aquilo. Então, tá lá o aviso na Vogue que eu saí.
Foi a Vogue, não fui eu, foi a Vogue. Eu até realmente peço desculpas, a gente até falou disso, mas também é de suma importância para as pessoas entenderem que, embora você seja jovem, que você empregue tempo livre para poder realizar os seus trabalhos de gosto pessoal, você tem o seu trabalho do cotidiano, você exatamente tem o seu tempo ocupado e nada mais justo, você é um profissional. Nenhum profissional, Sim. né? Não adianta qualquer um de nós marcar o Robert Downey Jr. aqui no Instagram. Ô, Robert, dá um alô para mim. Pois é, Cara, não não. deve nem Infelizmente, ver. a profissão do designer é muito desvalorizada, pelo menos aqui no Brasil. Porque, assim, eu me estresso um pouco às vezes com o cliente, porque cliente, alguns sabem, mas, tipo, muitos não. Eles querem saber mais do que nós. Eles sempre querem dar pitaco. Óbvio, se eu tô com um trabalho seu, você tem que me direcionar. Tem que falar, não, eu quero essa cor, eu gosto disso, beleza, mas não vai falar, não, coloca um degradê com a minha marca colorida aqui em cima porque eu quero, ou tipo, porque eu gosto. Não, por isso que é muito. Você não chega para um pedreiro ou para o dentista, fala assim, ajeita aqui minha boca de graça, ou então, não, aqui, você está fazendo o meu dente errado. Não é bem assim. Então, eu até pensei sair da profissão do designer por, por, Uhum, por esses clientes que acham que sabem uhum, mais e são arrogantes, porque uhum. eles realmente estressam. Mas eu vou, respiro e tal. E assim, nesse meu trabalho de Petrópolis, ninguém mete o dedo. Sou eu. Então, aí por isso que eu continuei fazendo, porque ninguém tem que meter o dedo no meu trabalho. Então, aí, não. Mas no trabalho do designer gráfico, aí eu não tenho escolha. Pois é, mas eu repito, até também como falamos anteriormente, independente de ser a página do Edson, o artista, ou o Edson, o profissional, as pessoas precisam entender que existe ali um coração que bate, um ser humano que também precisa de motivação. Você precisa, como você falou, do briefing. Olha, eu quero uma Mona Lisa sentada com a Torre de Pisa ao fundo, com 14 bis passando. Beleza, o cliente já te deu ali que você precisa, você vai trabalhar. Mas saber mais do que você, olha, a Torre de Pisa, ela tem que estar verdinha aqui, ali e tal, cara. Deixa o artista Exato. trabalhar. Não, exato. Assim, se a pessoa souber mais, ela mesma faz. Não tem motivo para contratar um designer se a pessoa sabe mais do que eu. Então, Né? Verdade seja dita, é para isso que ela foi feita, para ser posta a público. Bom, mas mudando um pouquinho o tema do papo agora, porque exatamente isso precisava ser dito para que as pessoas passem a entender e respeitar os seus trabalhos como eles devem também. A gente deve apreciar, elogiar, valorizar, continuar te motivando e te seguindo sempre, mas que respeitem também a só sua pessoa. uma coisinha também, importante falar. Nesses meus trabalhos, eu publico, coloco sempre meu nome, né? Infelizmente, tem pessoas que cortam meu nome tipo, assim, eu agradeço muito por compartilhar. O problema é que cortam meu nome e colocam no WhatsApp e, tipo, vai. Aconteceu isso quando eu saí no G1. No G1, fizeram a matéria comigo, e no site do G1 não pode ter nenhum tipo de marca, nenhum tipo de slogan, nada. Então eu tive que enviar para eles as minhas fotos sem nome. Falei, tudo bem. Só que aí aconteceu o seguinte: as pessoas começaram a entrar no G1, pegar as fotos em alta qualidade, sem nome e tudo mais. O que aconteceu? Espalhou no WhatsApp. E sem colocar meu, assim, sem falar que era eu e tudo mais. Mas, graças a Deus, como no momento é só eu que faço isso, as pessoas reconhecem. Aí fala, não, isso é do Edson, isso é do Edson. Então, não tive dor de cabeça. Mas, se possível, pessoas, não cortem meu nome, por favor. Porque se eu coloquei meu nome, minha marca, eu fiz até uma marca agora, não é para cortar, gente. É só tá ali, porque se isso, sei lá, a Disney me vê, se a Disney vê um negócio desse, alguma coisa,
eles sabem me procurar, entendeu? Se não tiver meu nome, eu vou chorar. Então eu não faço isso. Era só isso que eu queria falar. Deve, deve lembrar sempre disso, porque propriedade intelectual e registro são muito importantes, principalmente no seu meio de trabalho. Para tomar uma rasteira, alguém vir e copiar o que é seu e entregar, né? Copia, mas faz diferente, no final das Sim, contas, eu né? já tive esse problema. Eu já tive um problema no meu portfólio online. Eu fiz um pôster Uhum, de pintura digital do Game of Thrones. Eu acho que uhum, tá no meu perfil. Eu coloquei lá no Behance, só que o Behance é uma coisa, tipo, mundial mesmo. Todo mundo vai lá. E uhum. certa vez eu recebi um inbox de um seguidor meu lá do Behance, e falaram assim, ó, estão vendendo o teu trabalho. Eu falei, como assim? Aí eu fui ver, estavam vendendo no eBay a foto, estavam tipo assim, enquadrando, né? Vendia a minha imagem para a pessoa Aham. comprar com quadro já. Só que tinha um porém, eles cortaram meu nome. Eles cortaram a metade, Cara, cortaram a metade do meu nome e nem, tipo, pediram autorização para mim. Estavam vendendo, eu não sei quantos dólares que tava. Eu falei, ah, meu Deus do céu, foi umas 2 vezes que isso aconteceu. Mas eu fui, entrei em contato com a pessoa, falei para uhum, pagar imediatamente, eles apagaram. Então, a área do design, as pessoas não sabem, mas as imagens têm direitos autorais. Tudo que está no uhum. Google, que a gente joga no Google, assim, tem direito autoral. Então, por isso que existe banco de imagens, por isso que tem o nome nas fotinhas dos amigos, porque tem direitos. Então, é isso que acontece. A gente aqui também costuma, como imprensa, recebemos algumas imagens para divulgação de uns veículos específicos, do serviço de streaming e tal, e sempre vem ali. Acredite, né, quando puder, fotógrafo fulano de tal, que fez a imagem e tudo mais. Então, eu acho que também é muito importante você dar esse alerta, porque, repito, não é só uma brincadeira. Tudo bem, é um hobby feito com muito esmero, com muito profissionalismo, que você divide conosco. Então, nada mais justo do que nós, públicos, termos respeito, que é o mínimo que a gente deve a você, na hora de compartilhar a imagem, te acreditar exatamente esse fato, mas também Uhum. apontar, lá, o que fez é o Edson, né? Por favor, vamos respeitar. Ô Inclusive. Edson, Oi, pode falar. não, desculpa, prossiga. Não, é só rapidinho. Esse último trabalho que eu fiz, que foi dos Vingadores na Obelisco, eu tive que Uhum. colocar os créditos da Disney, porque se a Disney vê aquilo e não vê nenhum tipo de crédito, eu tô lascado. Então, né, coloquei lá embaixo, ó, direitos Marvel, Disney, Vingadores, para não me dar caô. Exatamente, para não dar um BO depois, Não. porque a gente sabe como eles também têm um exército de vingadores, mas de terno e gravata com a malinha pronta para desembarcar Sim, a aí. Disney é dona de tudo, é dona de mim. Então, é tudo, então fica complicado. Pode ser. Acho que a gente combinando aqui, pode ser. Pois é, eu não tenho certeza. Meu amigo aqui. A gente está chegando nos 10 minutos finais aqui desse bate-papo, mas ele está tão bacana, está tão legal. Será que você permite aí mais uns 20 minutos que sejam para a gente estender um pouquinho essa conversa? Mas Ainda claro, ficaram algumas coisas aqui fique à fora da pauta. vontade. Dá só um alô aqui a Luana Souza que entrou. Oi, Teve uma Luana. pergunta que passou aqui agora também. Deixa eu só relembrar aqui. Tem uma pessoa que fez uma pergunta muito interessante. Bom, o Gabriel, enfim, fez uma pergunta, acho que é Gabriel Andrade, fez uma pergunta sobre curso. Você tem exatamente interesse, está no teu plano poder jogar na praça um curso que tem certeza que vai vender mais do que máscara na pandemia? Amém. Então, tenho, porque principalmente foram os seguidores que começaram a me pedir, depois que realmente, não só daqui da cidade, mas também das partes daqui, gente de São Paulo, de outros grupos de Photoshop que eu participo, começaram a pedir. Uhum, Então eu falei, tá, gente, eu sei que eu preciso fazer, e eu quero fazer, uhum, porque é uma coisa que eu gosto de mostrar aquilo que eu sei, né? Sem nenhum uhum. tipo de faz isso, Edson, faz isso. Então, seria ideal para mim.
E eu quero fazer. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar numa plataforma primeiro, online, para poder... Vai ter que ser online, né? Uma plataforma para poder colocar o meu curso. E eu acho que isso que está pegando mais, porque assim, headset eu já tenho, câmera eu já tenho, a metodologia de vez em quando eu faço, inclusive eu comecei a soltar vídeos aqui no Instagram, mostrando mais ou menos como é que eu faço as coisas para poder acostumar com isso e acostumar o povo também. Mas sim, eu vou fazer, eu prometo, eu vou fazer. Só não sei quando, mas eu vou. Cara, eu te indico a plataforma sem o menor pudor. Terminando o papo aqui, depois eu mando lá um recado para você. Tenho certeza que você vai gostar. Por favor. E, bom, vou te fazer uma pergunta também meio capciosa. Mas você sabia que um artista brasileiro, designer gráfico, fez um trabalho sobre Dark e concorreu com mais de 2.000 candidatos no mundo inteiro, ficou entre os 4 finalistas, expôs na Alemanha? Não Você sabia. sabe disso? Não sabia, nem Pois fiquei é. sabendo. Rapaz, você tem que seguir uma página com mais afinco que se chama PopFan. A páginazinha de Petrópolis, ela é modesta. Não é o Edson Custódio, mas é uma página. Não, Mas é uma página. mas o que acontece? Às vezes eu fico. Eu tive que diminuir o uso do Instagram, dessas coisas, para não enlouquecer nessa quarentena, né? Porque é surto todo dia, eu surto todos os dias. Então, eu tive que diminuir um pouco o uso do celular em rede social para poder não surtar de vez, mas isso eu não sabia. E o legal dessa... Aí volta aquilo que a gente tinha falado lá no início sobre tecnologia, essas coisas, né? Porque lá atrás, quando eu comecei, não tinha isso. Tipo assim, era muito mais complicado de uma indústria ver o nosso trabalho do que é hoje. Então, a internet é um portfólio maravilhoso para quem é designer. Porque se você faz alguma coisa, sei lá, Disney vê, a Netflix vê, tá feito. E é o que tem acontecido muito. Eu vejo muitos designers que têm sido reconhecidos, tipo, Katy Perry, esses dias, publicou, um fã fez uma capa, uma nova capa de disco para ela. Ela viu, ela falou que na próxima quer essa pessoa. Netflix também já fez, vários cantores internacionais, adora brasileiro, Madonna já vi também. Então é muito legal o que a internet faz pra gente, é muito fácil agora muito fácil a gente conseguir visibilidade assim, alta. Pois é, então. Vamos conversar mais aí em off quando acabar esse bate-papo de hoje, porque a gente tem aí alguns amigos espalhados em muitas áreas. Nessa retomada nossa dos trabalhos, muita coisa boa e legal aconteceu e eu repito, né? Nós aqui não somos donos de nada no espaço que a gente criou através do PopFan. Muito pelo contrário, a gente fica sempre felizes em poder dividir um pouquinho do que a gente sabe, mas valorizando principalmente o talento de petropolitanos como você, que eu acho que valorizar o talento nativo da nossa região, qualquer que ela seja, independente de onde a pessoa estiver, isso é muito importante porque estimula, eu repito, estimula o crescimento e ativa o intelecto, a cultura. Eu acho que esse é o papel de um bom influenciador. Então aqui a gente não se preocupa com números. Mas você não tem tantos seguidores quanto fulano. Beleza, mas será que fulano consegue produzir isso aqui que a gente está produzindo, que é dialogar frente a frente? Então, às vezes, fica exatamente um pouquinho desse desafio. Ô Edson, bom, estou com 2 minutinhos aqui para encerrar, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para um segundo tempo, aí mais uns 15, 20 minutinhos, pode ser? Pode, por mim está ótimo. Tá. Vamos voltar então para a gente poder falar, porque eu quero que você me diga qual é o segredo do teu cabelo, porque muita gente diz que está tendo o Bad Hair Day. Eu estou tendo o Bad Hair Year. Meu amigo, olha isso. É tendência, fashion. Então eu te peço licença aqui, meu amigo. Vou te remover aqui um Beleza, instante. sem problema. A gente já vai voltar.
Meus amigos, então, poxa, agradeço muito, Lucas. Ó, você que é lindo aí pro Edson, eu sei que você tá falando do Edson, mas ó, beijo no teu coração, que o Edson é uma figuraça, eu também sou Ed. Beijo para todos vocês. Mas, gente, a gente vai fazer então um intervalozinho rapidinho para a gente poder voltar, trocar mais uma ideia, que esse papo tá bacana, fabuloso. Primeira live que Edson Custódio faz, ele nos deu a honra de dividir um pouquinho aí dos conhecimentos, da percepção que ele tem. E eu convido vocês para retornarem exatamente para esse segundo tempo, que vai rolar então já já. A gente só vai subir esse primeiro bloco. Quem tiver perguntas também pode voltar. Vão contribuir com perguntas para a gente poder saber um pouquinho mais aí da carreira, do que o Edson acha de determinados assuntos, mas para a gente poder trazer muito mais conteúdo para vocês. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês que esteve aqui no primeiro bloco e bora lá para o segundo, galera. Vamos lá que tem mais. Até já. Fui!